Provavelmente todo mundo já teve pelo menos uma vez. Depois de um dia estressante, a pessoa volta para casa com a cabeça pesada, dolorida, toma um comprimido, descansa e é possível que no dia seguinte acorde recuperada. Mas para muita gente não é assim. A dor de cabeça pode ser um tormento que traz prejuízos sérios à vida profissional, escolar e até afetiva. Por isso, no nosso quadro Bom Dia Responde de hoje, nós vamos falar sobre ela, a dor de cabeça. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone 2461-2030 ou pelo nosso endereço eletrônico g1.com.br/Bom Dia Rio. Aqui com a gente está o médico Jano Alves de Souza, do Departamento de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. Bom dia, doutor Jano. Obrigada por ter vindo. Vamos à primeira pergunta, que é da Jaqueline. Ela diz que o marido dela tem fortes dores de cabeça com 3 dias de duração. Normalmente depois de consumir refeições gordurosas, condimentadas ou até um consumo moderado de álcool. E os analgésicos convencionais, como dipirona, paracetamol, não fazem mais efeito. Ela gostaria de saber que especialidade médica ela deve procurar para investigar o problema. Bom dia, Ana Luísa. Bem, nesse caso, o tratamento de dor de cabeça, ele não é obrigatoriamente tratado por algum especialista específico. Não é necessário que seja um especialista em cefaleia. Esses casos casos mais especiais devem ser reservados para os especialistas. Um clínico ou um neurologista, preferencialmente um neurologista, deveria ser procurado nesse caso. A Ângela de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, diz o seguinte: ela tem 31 anos e há algum tempo sofre de dor de cabeça. Todos os dias acorda às 6 da manhã e só dorme por volta de meia-noite, meia-noite e meia, e o dia dela é muito corrido. Ela sempre acorda com a cabeça pesada, fica o dia inteiro com dor, às vezes tão forte que chega a fazer pressão na nuca. E às vezes essa dor dura o dia inteiro. Toma remédio e nada adianta. O que ela pode fazer? Às vezes, Ângela, o problema a falta de sono pode ser uma causa de dor de cabeça. Às vezes, a medida mais importante, ao invés de ser usar alguma medicação específica, é mudar alguns hábitos. Se isso estiver causando problemas para você, você deve procurar um médico para esclarecer melhor essa questão. A Eliana de Bom Sucesso, por telefone, diz o seguinte, que a dor de cabeça dela constantemente atinge o lado esquerdo da cabeça. Obrigada, Wagner. E depois ataca a visão e até os dentes. Ela pergunta se isso é normal e como ela deve tratar. Não é a forma mais comum de se manifestar uma dor de cabeça, mas existem dores de cabeça que acometem só um lado da cabeça e isso requer igualmente investigação. A Karina do Grajaú diz que tem um filho de 11 anos e toda segunda-feira o filho se queixa de dor de cabeça. Ela pergunta se pode ter relação com o sono, porque de domingo para segunda ele sempre dorme um pouco menos. Isso é interessante porque existe um mito de que criança não tem dor de cabeça. Não é verdade. 4% das crianças têm dor de cabeça com frequência. Dores de cabeça que acontecem no dia certo da semana é provável que tenha relação com algum fator desencadeante da véspera ou daquele mesmo dia. A Ana Marta de São Gonçalo diz o seguinte, que o médico diagnosticou que ela tem enxaqueca, mas ela queria saber o que pode causar essa enxaqueca. Pode estar associada ao consumo de álcool ou de carne vermelha? Bem, a enxaqueca é uma doença herdada geneticamente. A gente traz uma predisposição genética para isso. Mas existem alguns fatores que podem provocar a crise, desencadear aquela crise que a pessoa está apresentando. Alguns alimentos com frequência são relacionados com desencadeamento de dor de cabeça, mas isso acontece em 20% apenas daqueles que têm enxaqueca. Existem inúmeros fatores desencadeantes. É importante verificar durante o dia aquilo que está relacionado com o desencadeamento da dor de cabeça e tentar suprimir esse fator desencadeante. A Rosimeire Costa, de Mangaratiba, diz que a filha dela, de 10 anos, teve um diagnóstico de sinusite e o médico disse que as dores de cabeça dela, da menina, podem estar relacionadas à sinusite. Ela pergunta se a sinusite realmente causa dor de cabeça. Essa é uma pergunta muito boa, porque a sinusite aguda, ela pode ocasionar dor de cabeça, mas a sinusite crônica, que é aquela que é originária de processos alérgicos, essa não provoca dor de cabeça. Ninguém tem dor de cabeça por ter sinusite 3, 4 vezes por semana. A Rosane Dalina, de São João de Meriti, diz que sente muita dor de cabeça há 2 meses. Já fez ressonância, exame de vista e não acusou nada. O que pode ser?
Há muitas coisas diferentes. Nesse caso é difícil a gente julgar porque é um sintoma que pode corresponder a processos mais diversos. O fato é que, tendo sido feitos exames dessa natureza, é pouco provável que seja uma cefaleia por alguma causa grave. Existem vários tipos de dor de cabeça, não é isso? Muitos, mais de 150 tipos diferentes pela Sociedade Internacional de Cefaleia. O que deve dificultar o diagnóstico de cada caso, né? Sim, mas a clínica normalmente é suficiente para fazer o diagnóstico, na imensa maioria dos casos. A Juliana de Botafogo quer saber se a dor de cabeça pode ser sintoma de anorexia. Ela tem uma neta e suspeita que essa neta tem a doença porque está sempre com dor de cabeça e vomita muito por causa da dor. Não é um sintoma importante para que a gente possa fazer diagnóstico de anorexia. A Luciana Rodrigues de Queimados, por telefone, pergunta se a dor de cabeça pode ter relação com pressão alta. Pode. A pressão muito alta, ela pode provocar dor de cabeça, mas as pessoas que têm pressão, hipertensão arterial controlada, isso não é causa de dor de cabeça. A Luciene Duarte, de São João de Meriti, por telefone, diz que tem dor de cabeça todos os dias desde os 15 anos de idade. Já fez tratamento para sinusite, obrigada, Wagner, mas não resolveu o problema. E ela pergunta o que ela pode fazer. Ela já chegou até a desmaiar de dor. Esse é o caso em que há necessidade de um acompanhamento de um especialista. É a pessoa que tem a cefaleia crônica diária. Nós recomendamos que a ouvinte, então, procure um especialista, um neurologista ou, se possível, um especialista em cefaleia. A Lúcia Helena de Irajá diz que depois da menstruação tem dor de cabeça muito forte. Ela já toma remédio indicado pelo médico, mas o remédio não resolve. O que ela deve fazer? Conversar com o médico para que ele possa, talvez, modificar a medicação. A Maria Cláudia Castro da Tijuca, ela diz o seguinte, ela pergunta se é verdade